Mas aí, o que será que está por trás dessa onda de calor no Centro-Oeste? A gente conversa agora com o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do INMET. Muito bom dia, obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN. Quais são os motivos desse aumento de 5 graus na média e ser exatamente nesse período de agora, de segunda-feira até sexta, por exemplo? Bom dia, Elisa. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, essa onda de calor ela não tem uma causa específica, e sim algum conjunto de fatores que elevam essa temperatura a se elevar tanto assim, né? Pode ser queimadas, esse período muito longo, sem chuva. Então, isso começa a fazer com que a temperatura aumente. E quando passa mais ou menos de 3 a 5 dias, uma temperatura com 5 graus acima de sua média, é quando a gente já emite esse aviso de onda de calor. Então, essa onda de calor, quando ela começa a atuar, ela já está pelo menos uns 3 dias já acontecendo. E pelo Centro-Oeste, aqui no Distrito Federal, já desde segunda-feira, quando o INMET emitiu o primeiro aviso de onda de calor, um aviso intermediário de cor laranja, a gente já estava prevendo que essa semana seria muito quente. E é o que vai acontecer. Poderemos ter novos recordes de temperatura, como você frisou bem, Elisa, ali no Mato Grosso do Sul, Goiás, esses estados, até mesmo o oeste de São Paulo, vão sofrer essa semana devido a esse aumento da temperatura incrementado por essa onda de calor. Tem perspectiva de chuva? Já é época de começar com aquele calorão ou é só no verão? Aquele calorão e depois pelo menos a coisa melhorar um pouco com uma pancada de chuva, de moderada a forte no final do dia, começo da noite? Olha, Colombo, não para hoje, pelo menos até aí sexta-feira. Algumas pancadas de chuva isolada mais para o lado do oeste do Mato Grosso, talvez até algo pontual no Mato Grosso do Sul, mas muito pouco. Essa chuva que todos estão esperando, que para vir amenizar o calor, até mesmo os agricultores estão esperando essa chuva, já vai ser no próximo fim de semana. Já a partir do dia 10, já começa essa chuva a acontecer em diversos pontos aqui do Centro-Oeste e aumentando cada vez mais aí entre dia 11 e dia 12. Só que, Colombo, essa chuva ela vai ter uma migração mais ou menos de sul em direção ali para o Tocantins, e aí sim, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, dali do centro-sul do país, a chuva vai faltar por esses dias. Então, ou seja, ameniza esse calor do Centro-Oeste que já vem castigando por um longo período, mas em contrapartida, outros lugares voltam de novo aí a sofrer com essa falta de chuva. Mamedes, o fato de não termos chuva, termos uma baixíssima umidade relativa do ar, somada à fumaça das queimadas no Centro-Oeste, isso faz com que a sensação térmica seja ainda muito maior e por isso o alerta de perigo para que pessoas venham talvez até a perder a vida, né? Pessoas mais expostas a essas situações, é porque a sensação fica ainda maior? Olha, com toda certeza, Elisa, com um ar totalmente aí cheio de fuligem, de queimadas, poeira, né, e essa temperatura elevada, com toda certeza a sensação térmica é bem mais alta. É claro que seria mais alto ainda se tivesse uma umidade alta, contraposição, né, essa coisa de secura com baixa umidade e alta umidade. Essa sensibilidade maior, né, do calor seria se tivesse uma umidade mais alta, mas, porém, estando com a umidade baixa, com poeira na atmosfera, fuligem de queimadas, isso prejudica mais porque a qualidade do ar fica ruim e aí sim essa sensação se mistura, causa um mal-estar nas pessoas. Agora, Mamedes, nós estamos falando aqui já de 2 semanas, né? Houve um intervalo exatamente no final de semana passado, né? Quando as temperaturas caíram um pouquinho, mas já são 2 semanas de um calor sufocante, né? Eu me lembro que até na semana passada nós conversamos com um colega seu aqui que falava num fenômeno chamado de cúpula de calor ou algo assim, não é? Por que isso está acontecendo agora e é algo diferente do que acontece em períodos iguais de anos anteriores? Está mais quente agora do que estava em semanas do começo de setembro de anos anteriores, e por quê? Certo, Colombo, olha só, nós temos que primeiro olhar para a climatologia da região central do país.
nós saímos de um período seco, que termina ali na primeira quinzena de setembro. Então, a climatologia nos diz que quando inicia a estação chuvosa, que é justamente quando inicia a primavera na América do Sul, também tem esses contrastes, tanto na temperatura como na distribuição da chuva, ela é muito irregular. E quando não acontece essa chuva, depois de um período que ela aconteceu rapidamente, é normal que a temperatura se eleve tanto assim. Estamos entrando no mês, ou melhor, já entramos no mês de outubro. Outubro é um mês que se registram as temperaturas mais altas aqui pelo centro-oeste. Então, não está fugindo disso. Temperaturas aí que pode passar dos 37 graus, que é, eu diria assim, que quase que normal para o mês de outubro, quando acontece esse período de chuva, quando acontece esse período sem chuva, dentro da estação chuvosa, que até é costumeiro a gente chamar de veranico, que é esse período de 7 a 14 dias sem chuva. As temperaturas praticamente se elevam muito. E já como o Centro-Oeste vem sofrendo por um longo período aí de estiagem, é comum, vamos dizer assim, é normal, não comum, é normal acontecer essa elevação dessas temperaturas. Se vamos comparar com o ano passado, Colombo, o mês de outubro já começou a chover pingado, aí, já desde o início dele e foi se prolongando ao longo do mês. Então, vamos dizer assim, a temperatura não se elevou tanto quanto esse final de setembro, como agora também no início de outubro. Muito bem, obrigada pela gentileza, Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do INMET. A gente agradece a gentileza de vir aqui nos explicar um pouco essa oscilação na temperatura e o calorão, principalmente no centro-oeste do país. Muito obrigada, bom dia. Nós aqui agradecemos o espaço e uma ótima terça-feira a todos.